Pais, eu quero agradecer primeiramente a Deus e agradecer ao Dia dos Pais aqui, eu, o pastor e o Diácono Carlos, que somos pais aqui. Quero dizer que Deus é maravilhoso em nossas vidas por ter nos agraciado o desejo e a vontade de ser pai. E eu sou muito grato a Deus, muito, porque sou pai, assim como o pastor, assim como o Diácono Carlos, e eu só tenho a parabenizar nós mesmos e até aquelas mães que faz os dois papéis também, né? E tem muitas mães que fazem os dois papéis. E é por isso que eu quero agradecer, tenho agradecido a Deus, agradecido desde ontem à noite ali, que nos abençoe e nos ensine sempre o caminho que nossos filhos devem andar. E é maravilhoso a gente ser pai, mesmo nas dificuldades que nós temos, mas é uma graça de Deus ter nos dado o direito de ser pai, né? Porque a gente passa para os nossos filhos tudo aquilo que a gente aprendeu lá atrás, né? E ensinando sempre os caminhos, o amor, a paz, a união de todos os irmãos um com o outro, né? Que às vezes nem isso a gente vê, né? Nem isso a gente não vê união de irmãos que a gente vê por aí. E foi uma experiência muito maravilhosa para todos nós estar sendo. O pastor é o mais novinho aqui no ramo, tem que aprender muito ainda comigo e com o Diácono Carlos, que eu posso dizer que o filho dele é um jovem ainda, né? E o dele está começando agora. E me digo, pastor, com todo o meu coração, é difícil, mas quando a gente tem Jesus no coração, tudo fica fácil. Porque Ele nos ensinou como a gente seguir e como ensinar nossos filhos também a andar no caminho. Amém? Vamos estar orando, peço que fiquem de pé, todos, para estar dando início ao nosso filho. Soberano Deus e eterno Pai, eu te louvo, Deus, e te agradeço, Senhor, por estarmos aqui na Tua presença, Senhor, para te louvar, Senhor, e engrandecer mais e mais o Teu santo nome, Senhor, e dizer que Tu és bom, Senhor, o tempo todo, Pai. Pai, quero te pedir, Senhor, que apresse os passos daqueles que por aqui ainda não chegaram, Senhor, que toque no coração daqueles que estão frios de coração apagado, Senhor, para que eles lembrem, Senhor, que Tu és o caminho, a verdade e a vida, e só por Ti, Senhor, é que chegaremos a algum lugar, Pai. Entra, Senhor, com providência na casa daqueles que estão enfermos. Faz ali o Teu trabalhar, Senhor, na vida de cada um deles, Pai. Vai também, Senhor, nos presídios, Senhor, onde ali tem muitos pais hoje que não podem estar com seus filhos, Senhor. E muda, Senhor, o pensamento daqueles coração e a mente deles, Senhor, para que eles reconheçam um dia também, Senhor, que Tu és Pai, para que Tu ensinasse o caminho que devemos andar, Pai. Senhor, abençoa essas crianças que aqui estão, Senhor. Vai trabalhando em cada coraçãozinho deles, Senhor, e dando a eles sempre o desejo de estar na Tua presença, Pai. Entra, Senhor, com providência na vida de cada um deles, Senhor. Coloca lá dentro daquele coraçãozinho, Senhor, o amor, Senhor, por Ti, para que eles cresçam aprendendo as Tuas palavras, os Teus ensinamentos, Senhor, e guardando no coração o amor por Ti, Pai. Para que um dia eles sejam um pregador, pastor, uma pastora, Senhor, e leve a Tua palavra aos quatro cantos do mundo, Senhor. Quero Te agradecer, Senhor, por estarmos aqui na Tua presença mais uma vez, Senhor, porque Tu és merecedor, Pai, de toda honra e toda glória, Pai. Me dá mais vontade de servir, Pai, me dá mais sede, Pai, da Tua obra, Pai, e do Teu pão, Pai. Me ajuda, Senhor,
a trilhar o resto da minha caminhada, Senhor, para que eu não venha, Pai, me desviar, Pai, dos teus caminhos, Pai. Me dá força, Senhor. Me dá alegria sempre no meu coração de estar na tua presença, Pai. É isso que eu te peço, já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Peço para os irmãos já pegar suas Bíblias e ali em Josué, capítulo 1, versículo 9. Josué 1, 9. Palavra do Senhor a Josué. Amém? O Senhor falando para Josué: não fui eu que lhe ordenei? Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Essa é a palavra do Senhor naqueles momentos que Josué ali assumiu a posição de Moisés quando morreu. E para que ele chegasse àquela terra prometida ali, o Senhor falou com ele, para que ele fosse com aquele povo e fosse corajoso. Fosse corajoso para levar aquele povo, pois o Senhor assim o falava, que nunca o abandonaria, que ele tivesse a fé e a coragem de conduzir aquele povo. E assim como diz a palavra, nos ensina aqui, o Senhor também nos fala que mesmo diante de tantas dificuldades que nós estamos passando, que sejamos corajosos, que tivemos fé na sua palavra, porque a lei do Senhor nos ensina assim: aqueles que seguirem corretamente, fazendo o propósito do Senhor e atendendo às suas leis, às suas palavras, e sendo corajoso, com certeza, nunca vai estar sozinho, porque o Senhor sempre está conduzindo com ele a sua nação. E a palavra nos ensina que nós sejamos corajosos e que tenhamos fé, porque Deus leva nós a lugares mais altos. E a gente não pode nunca querer, por medo, por vergonha ou por falta de coragem, desistir da nossa caminhada. Assim como ele fala para Josué levar aquele povo para aquela terra, que Josué fosse corajoso, não tivesse medo diante de tantos obstáculos que ele ia ver pela frente. Nós sejamos assim também, firmes, fortes, corajosos, porque nós temos um Deus que nos ensina e nos fala que sempre vai estar conosco nas maiores e pequenas batalhas da vida. Que nós coloquemos isso em nossos corações, de nunca ter medo, nunca pensar em desistir no meio do caminho porque está difícil, mas que nós fôssemos corajosos, fôssemos homens de luta e de batalhas para levar o nosso povo. E esta foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração para aqui trazer. E eu vou estar orando ao nosso Deus, porque Deus é maravilhoso. Ele nos ensina sempre
pela sua lei, o que nós devemos fazer para chegar até lá. Basta que nós guardemos no coração e sempre nos lembremos daquilo que Deus tem nos ensinado até os dias de hoje. Pai amado, Pai querido, quero te agradecer por essas palavras que colocaste no meu coração para me trazer, Senhor. Senhor, eu quero te pedir que me use mais, Senhor, na tua casa, Senhor. Me dê mais, Senhor, sabedoria, Pai. Me dê mais sabedoria, Pai. Eu tenho pedido, Pai, espero em ti, Pai. Porque tudo, Senhor, que eu tenho te pedido, Pai, eu tenho visto, Pai. Eu sou testemunho, Senhor, de tudo aquilo que tu tens feito em minha vida, Pai. Não importa, Pai, o caminho, Senhor, que eu ande, Senhor, mas creio e acredito que tu sempre estarás comigo, assim como foi dito na palavra. Tu sempre vai estar do lado de Josué, Senhor. Sempre vai estar conduzindo aquele povo lá do Jordão, Pai. E é isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vou dar a oportunidade à irmã Paula. Graças e paz aos irmãos. Amém. Também, quero parabenizar a cada pai aqui da igreja, nosso pastor, Diácono Carlos, Diácono Luciano, para que o Senhor, com a sua infinita sabedoria, continue dando a vocês todos os dias, porque sabemos, assim como mãe, o papel de mãe e pai também não é fácil. Mas com o Senhor na frente, tudo se torna mais fácil, Quando a gente pede sabedoria a Ele, Ele sempre nos dá, para que nós venhamos conduzir os nossos filhos no seu verdadeiro caminho. E quero deixar, para a meditação de todos, que se encontra em Provérbios 3:11, onde nos fala: Filho meu, não rejeiteis a disciplina do Senhor, nem te enfardes da sua repreensão. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer ter. Por muitas vezes, quando vemos repreender os nossos filhos, eles acham que é porque nós somos más, E aqui, como a palavra do Senhor nos ensina, que a sua repreensão é para o nosso bem. Assim também é quando nós repreendemos nossos filhos, que a gente sempre quer o melhor. E o melhor do Senhor sempre é o melhor do que aquilo que queremos para os nossos filhos, E que através do Senhor nós venhamos pedir força, sabedoria, conhecimento, para que venhamos continuar juntos na mesma caminhada com Ele, E que Ele ama cada um de nós. Amém?
quero pedir aos irmãos que estejam orando pela vida da família de Alan de Cauã, né? Que ontem a sua tia faleceu, a que eu tinha pedido oração, e também a irmã da esposa do primo de Luciano, também faleceu no dia de ontem. E hoje foi até uma correria para a gente, por conta do velório da tia dos meninos, porque foi em São Paulo, né? Mas assim como nós oramos ali quinta-feira, para que o Senhor viesse fazer o melhor na vida delas, e eu creio que Deus fez, né? Que elas não viessem estar sofrendo tanto, né? Mas a gente sabe que o melhor do Senhor, por muitas vezes somos egoístas, né? Porque queremos a pessoa viva, mas Deus ele chega com a sua misericórdia e faz algo melhor na vida daqueles. E peço também, né, que os irmãos ainda permaneçam continuando orando pela vida da minha tia, que ainda continua ali, né, hospitalizada, para que Deus venha fazer um milagre na vida dela. Amém? Agradecer ao Senhor pela oportunidade. Amém, glória a Deus. E eu também quero pedir para os irmãos que orem, porque amanhã eu vou estar acompanhando Paula, ela vai fazer um exame visual ali, e ela está meio temente, né? Porque se for para fazer uma cirurgia, ela disse que não faria. Mas Deus está no controle de tudo, Deus sabe todas as coisas, não é? E que Deus faça o melhor amanhã ali e seja feita a vontade dele, não é? E que, assim como foi falado aqui na palavra, que ela seja corajosa, assim como Deus falou com Josué, porque nós temos que, diante da nossa dificuldade, ter coragem e confiança no Senhor, porque Ele faz o melhor em nossas vidas. E quando nós temos essa certeza, nós não nos abalamos, né? E Deus vai fazer o melhor para Paulo. Vou estar convidando também a irmã Silene e convido o Diácono Carlos para estar recolhendo as minhas ofertas na casa do Senhor. Santos irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Amém. A gente vai cantar o hino congregacional, hino da água cristã, número 186. E antes de cantar, eu também quero parabenizar os pais, né? Glória a Deus pelos pais, por aqueles que têm pai vivo, né? Mas melhor ainda do que ter pai terrestre é ter pai celeste. Né? E
Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Vamos estar orando ao Senhor neste momento e consagrando nossos dízimos e ofertas a Ele. Amém? Bendito Deus, soberano Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Te damos graças, Senhor, por tudo. Obrigado, Deus, por este dia. Obrigado pela Tua presença aqui em nossas vidas, Senhor, e neste lugar, Senhor. Desde este momento especial do culto, onde podemos, Senhor, trazer os nossos dízimos e ofertas e depositar no Teu altar, Senhor, para serem consagrados a Ti. Nós assim o fazemos, Pai, e consagramos a Ti em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Vou estar convidando também o grupo do Louvor Efésia. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Também quero parabenizar todos os pais da nossa igreja, né? Dizer que Deus os abençoe, né? E eu sou muito grata, né, por ter meu pai, Paulo, né? E eu sou muito feliz por ter eles em minha vida. E também quero parabenizar nosso irmão Luciano, né? Que Deus possa abençoar cada um de nós, em nome de Jesus. Vamos dizer nessa noite: Jesus, Espírito, enche a minha vida, amém? Louva, Senhor, você tem liberdade de louvar, de levantar as suas mãos, de glorificar ao Senhor Jesus.
Ele está sensível. Oh, aleluia. Cantando o nome de Jesus. Muitas vezes, às vezes nos sentimos fracos, às vezes nos sentimos que vamos desistir, às vezes até pensamos em desistir, mas que você possa ter esse pensamento nessa noite, de que o Senhor Ele pode resgatar a tua vida. Às vezes precisamos pedir ao Senhor: Senhor, me resgata todos os dias, porque precisamos, né, voltar ao primeiro amor. Muitas vezes nos esfriamos na fé, mas o Senhor Ele não quer isso para a sua vida. Ele quer que você seja cheio do Espírito Santo dele. Ele quer renovar a tua vida, Ele quer transformar a tua vida, o teu coração, né? E para isso você precisa abrir sua boca, orar ao Senhor e pedir: Senhor, vem, me resgata, me transforma, tira aquilo que não te agrada, para que a cada dia eu possa sentir mais e mais o teu amor sobre a minha vida, né? Muitas vezes, quando nós estamos fracos, né, devemos nos lembrar, né, do primeiro amor, daquele amor que nos resgatou, daquela alegria de quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, quando nós levantamos as nossas mãos naquele grande dia e sentimos um renovo, um refrigério, que nós possamos a cada dia sentir isso novamente, amém? E você pode pedir isso ao Senhor, não tenha vergonha, não tenha vergonha de falar com Ele, de se entregar a Ele verdadeiramente. Todos nós passamos por problemas, dificuldades, né? E que essa noite possa ser a nossa oração: Senhor, me resgata todos os dias, que eu possa voltar ao primeiro amor, amém? Abre meu coração.
que nada venha nos atrapalhar e tirar nossa atenção aqui nesta noite, Senhor Jesus. Aleluia, que nós possamos estar focados em Te adorar, Senhor, em Te louvar e dar o nosso melhor a Ti, ó Deus. Aleluia, que você continue em espírito de adoração. O inimigo ele tenta tirar nosso foco aqui nessa noite, mas ele não vai conseguir, amém? Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o meu altar. Quero contigo mais profundo. Segura a minha mão, você nunca vai soprar. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero contigo mais profundo. Segura a minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Leva-me a algum lugar onde só você escutando tudo perfeito. Te amo, eu preciso desse amor e sentir você igual a mim. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero contigo mais profundo. Segura a minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero contigo mais profundo. Segura a minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Leva-me a algum lugar onde
homens nessa área. Aleluia. Ele fortalece os teus passos. Aleluia. Ele te reveste de força todos os dias. Obrigado por esse momento maravilhoso da tua presença. Que cuida das nossas vidas como pai que cuida dos seus filhos. Nós podemos te agradecer nesta noite. Aleluia. Santo, santo é o nome de Jesus. Aleluia. Que nós possamos, Senhor Deus, estar apegados a Ti, ó Deus. Que nós possamos estar ligados a Ti, ó Deus. Que nós possamos nos voltar a cada dia para Ti, ó Deus. Que nós possamos nos render, ó Pai, aos Teus pés. Que nós possamos, ó Deus, te buscar cada dia mais. É o que nós já pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós agradecemos a oportunidade. Em nome do Senhor Jesus. Eu também quero agradecer a oportunidade que foi me dada para estar pedindo o culto aqui, hoje, na presença do Senhor. E quero dizer que sou grato a Deus e fico sempre alegre em estar servindo ao Senhor e estar sempre na presença dEle. E Ele nos fala, que sejamos fortes e corajosos, porque Ele vai estar sempre conosco. Amém? Eu agradeço a oportunidade e agora o pastor vai estar trazendo a palavra. Quem tiver ouvido, que ouça aqui o que o Senhor tem para nos falar nesta noite. Louvado e bendito é o nome do nosso Deus. Que bom é estar na casa do nosso Senhor, para Ele render louvor e adoração, por Ele estar aqui neste lugar. Nós podemos sentir a Sua presença, Seu Espírito Santo movendo em nosso meio. E louvamos a Deus pela sua vida, por você que nos assiste também, por cada papai que está aqui, como já foi agradecido, e eu também parabenizo cada papai, cada mãe que é pai, cada um que tem se dedicado para cuidar dos seus filhos. Sabemos que não é fácil, mas como já foi falado aqui, o Senhor é aquele que nos reveste de força, o Senhor é aquele que nos dá graça, para cuidar, nos ensinar os nossos filhos nesse tempo tão difícil, que é para educar. Não tem sido fácil nesse momento, nessa geração, tem sido um tempo tão difícil, mas o Senhor é aquele que nos reveste de força. E bom é nós também guardarmos os nossos filhos na arca, colocarmos nesta arca, que é a casa do Senhor, que é a palavra do Senhor, porque essa geração aí está destinada, este mundo aí fora está destinado à destruição, mas bom é que nós devemos cuidar dos nossos filhos nos caminhos do Senhor. E que ele nunca venha se desviar dele, porque no final é vida eterna. Então Deus abençoe cada papai, que nós devemos se esforçar a cada dia para ensinar a palavra do Senhor aos nossos filhos. E eu queria que você abrisse a Bíblia lá no livro de Gênesis, capítulo 35.
Gênesis, capítulo 35, o primeiro livro da Bíblia. Estaremos lendo a partir do versículo 1. Gênesis, as crianças estarão indo para a salinha. Também convido elas aqui na frente, nós vamos estar orando. Gênesis capítulo 35 vai dizer a palavra do Senhor. Amém? E disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó a sua família e a todos que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhe pendiam das orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhe eram circunvizinhas, e não perseguiram os filhos de Jacó. E assim chegou Jacó à luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã, e ele e todo o povo que com ele estava. E edificou ali um altar, e ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus lhe revelou quando fugia da presença do seu irmão. Morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho, que se chama Elon Bacute. E vindo Jacó de Padã Arã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. E disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó. Já não te chamarás Jacó, porém Israel terá o teu nome. Ele chamou Israel. E disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Se fecundo, multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão e a Isaque dar-te-ei a ti, e depois de ti a tua descendência. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe falara. Então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele, e derramou sobre ela uma libação. Ele deitou óleo ao lugar onde Deus lhe falara. Jacó lhe chamou Betel. Você pode dizer Betel? Amém. Soberano Altíssimo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por esta noite, pela tua graça, teu amor, Jesus, pelo teu perdão. Obrigado, Senhor, por esta palavra lida nesta noite. Fala com a tua igreja, Jesus, aquilo que precisamos ouvir da tua parte. Que não seja o que eu queira falar, mas que o teu Espírito Santo queira ministrar os nossos corações. Ó Senhor, perdoa minhas falhas, os meus erros. Usa, Deus, a minha instrumentalidade, que eu venha diminuir, que só o teu nome me aparecer, a honra e a glória seja para ti, Jesus. Fala conosco, que nós possamos sair daqui, Senhor, não da mesma forma que entramos, mas que saímos daqui regozijados, alimentados e transformados pela tua palavra, Jesus. Ó Deus, abençoe as crianças que estão aqui no altar. Ó Deus, que elas cresçam nos teus santos caminhos. Ó Senhor, nos dá sabedoria, Pai, para como pai e mãe aconselhá-los e ensiná-los na tua palavra, que eles possam, né, ter uma bênção para essa geração, para essa cidade, para essa terra, Deus. Que eles possam ter uma luz para levar também o teu nome aos corações. Ó Deus, que seja um exemplo, Senhor, de pessoas para a glória do teu nome.
Abençoa, Deus, o futuro dessas crianças. Abençoa, Deus, o que cada uma delas terão aí, Pai, porque o Senhor já está lá no futuro. Prepara, Deus, para a glória do Teu nome. Quebra toda a obra do inimigo, todo o atrapalho que venha querer incutir coisas erradas na mente dessas crianças. Mas nós declaramos que elas são Tuas e que o diabo não toca, Senhor. Ó Deus, elas são dedicadas a Ti neste altar. Cada vez que ela vem aqui, Senhor, elas vêm aqui. Ó Deus, que o Senhor prepare os corações dela para elas crescerem os Teus santos caminhos. Ó Deus, em nome do Senhor, nós oramos, nós Te agradecemos, que elas possam crescer no conhecimento na graça do Senhor Jesus, que elas possam aprender a Tua palavra ali na salinha, usa a professora da noite. Ó Deus, fala conosco, fala com essas crianças, são essas coisas que nós Te pedimos e já Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado e agradecido é o nome do Senhor Jesus. Nesta noite o Senhor colocou uma palavra no meu coração para estar falando sobre a casa de Deus. Falar sobre momentos de aflições, porque foi assim que Jacó estava, e a palavra Betel significa a casa de Deus, porque foi no lugar onde Deus se revelou para Jacó, num momento muito difícil da vida de Jacó, que ali era uma cidade conhecida como Luz, e Jacó estava num momento muito aflito, de muita aflição, porque ele fugia do seu irmão. Os irmãos já estão cansados de saber que o nome Jacó, a palavra Jacó significa enganador ou suplantador, porque ele enganou o seu irmão, e o irmão dele desejou matar, porque ele tinha roubado o direito de primogenitura, e o direito de primogenitura dava direito à porção dobrada da herança do pai. Só que já havia uma promessa, porque Deus já conhecia Jacó desde o ventre da sua mãe. Ele era gêmeo, ele e Esaú, e a Bíblia diz que eles já lutavam dentro do ventre. E quando nasceram, um veio agarrado no calcanhar do outro, mas Esaú veio primeiro. E ali, pela tradição, pela lei, o direito era para ser dado a Esaú. Mas Deus já tinha falado que o maior serviria o menor. E é interessante que naquele momento tão difícil que Jacó estava no deserto, ele estava meio que fugindo, sem direção, sem saber como seria o seu futuro. As expectativas que ele tinha talvez eram as piores, porque ele saiu sem direção, ele saiu como fugitivo, ele meio que enganou ali o seu irmão, o seu pai, Isaac já muito avançado em idade, já não enxergava. Mas foi naquele momento que Deus ele se revelou para Jacó, porque Deus ele é um Deus de promessas. Ele é um Deus que não desampara o coração aflito. E o texto vai dizer que lá no versículo 1 do capítulo 35, disse Deus a Jacó. Deus apareceu para ele e disse: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. E faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, o teu irmão. Queridos, o capítulo 35 de Gênesis já é um momento de gratidão de Jacó. Já é um momento onde Jacó já tinha passado por essa aflição e agora ele estava voltando àquele lugar. Porque Deus já havia aparecido para ele lá no capítulo 28 de Gênesis. No versículo 12, foi ali que Deus ele se revelou e começa a falar com ele.
Porque Deus ele faz grandes promessas ali naquele lugar. Pedi para ele colocar aí, Gênesis 28, 12. Por favor. E o texto vai dizer: e sonhou e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaac, o Deus de Isaac. Esta terra em que está deitado, darei a ti e a tua descendência. E a tua descendência terá como pó da terra, e extendenciar ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que eu estou contigo, eu te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei, até que haja cumprido o que eu te tenho falado. Aleluia. Louvado e engrandecido é o Deus de Israel. Louvado e engrandecido é o Senhor nosso Deus, porque Ele é o Deus que preserva as promessas que Ele fez aos pais de Jacó. Aleluia. E não é diferente do tempo presente, porque Deus, Ele nos abençoa e Ele cumpre promessas até hoje, através de promessas que foram feitas aos nossos pais. Às vezes você teve bisavós, avós, que talvez você nem conheceu, e que Deus tinha promessas na vida dele, que se cumpre hoje em você, na sua família e na sua casa. Assim como foi com Abraão. Porque Deus ele prometeu a Abraão e disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Deus agora ele aparece para Jacó num tempo tão difícil. E Deus começa a fazer promessas a Jacó. E foi ali naquele lugar. E Jacó ele entende: Deus está nesse lugar e eu não sabia. Porque o coração dele estava aflito. E ali as promessas de Deus ali acontecem ali naquele lugar. Aleluia. É onde a presença do Senhor está, irmãos. Que é muito importante de estar, porque na casa de Deus, no Betel que nós estamos hoje, é nesse lugar que o Senhor nos faz promessas. É nesse lugar que muitas vezes Deus ele consola e conforta o nosso coração. É nesse lugar que muitas vezes chegamos aflitos e às vezes vivemos no caminho dizendo: Senhor, me dá uma palavra, fala comigo. E Ele fala. E Ele conforta. E Ele nos reveste de forças. E a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que, voltando lá para o capítulo 35, no versículo 2, então disse Jacó a sua família e todos que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Era um tempo de bênção, era um tempo de cumprimento de promessas. E as promessas de Deus, queridos, para cumprir em nossas vidas também é necessário nós tirarmos aquilo que não agrada. Porque muitas vezes nós fazemos aliança com o Senhor, assim como Jacó fez. Jacó fez uma aliança com Deus, dizendo: Senhor, se o Senhor for comigo, se o Senhor me fazer prosperar nesta caminhada, eu farei um altar aqui neste lugar, e eu te darei o dízimo. Diz o texto. Porque se você continuar lendo lá no capítulo 28, versículo 2 versículos, você vai ver Jacó fazendo isso. E olha que ali era antes da lei, não era nenhuma obrigação. Antes da lei, ele decide fazer isso, assim como Abraão fez. E aqui era necessário cumprir as promessas que ele tinha feito a Deus.
nós não entendemos isso. Porque Deus, ele é um Deus de aliança, Ele é um Deus que está conosco em todo o tempo, Ele é um Deus que anda conosco. E às vezes há deuses em nossos corações, coisas em nossos corações que precisam ser tirados, que nós precisamos cumprir as promessas que nós fizemos ao Senhor quando andávamos com Ele, quando Ele nos abençoou, quando Ele nos honrou. E não foi diferente na vida de Jacó, e agora Jacó estava ali naquele lugar, num tempo tão difícil, num momento de aflição, porque agora ele convoca toda a sua família, toda a sua casa, e ele começa a dizer: olha, tirai os deuses estranhos do vosso meio. Porque sabemos que naquele tempo, muitas daquelas pessoas, muitas daquelas comunidades que ali existiam eram muito pagãs, eles adoravam muitas coisas, eles pegavam um pedaço de pedra, eles pegavam um pedaço de pau, eles faziam Deus, e adoravam, e se curvavam perante Ele. Mas havia uma ordem do Senhor, não existe outro Deus, só existe um Deus, que é o Criador dos céus e da terra, que é o Senhor, Rei do universo. Nós não precisaremos mais se curvar a pedra ou o pau. Nós agora falamos com Deus, que para muitos Ele é invisível, nós não vemos, mas nós sentimos e o escutamos. E foi esse Deus que apareceu para Jacó. Ele não pôde corporealmente vê-lo, mas em forma teofânica, em forma de anjo, Deus ele apareceu para Jacó. E ele lutou ali. E foi ali que Deus mudou o nome dele. E foi ali que Deus mudou a identidade dele. E foi naquele lugar que ele teve um encontro com Deus. E foi naquele lugar que Deus fez promessas a ele. E nesta noite o Senhor, irmão, ele reata as suas promessas em nossas vidas. Nós estamos em Betel, nós estamos na casa de Deus. E Ele nos chama também para nós purificarmos, para tirar os deuses estranhos do nosso meio, porque Deus ele quer abençoar as nossas vidas. E o texto vai dizer lá no versículo 3 que levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia de quê? Da minha angústia. E me acompanhou no caminho por onde andei. Jacó estava dizendo: vamos levantar um altar, família, lá em Betel. Aleluia. Todas as vezes que nós viemos para este lugar, queridos, que nós levantemos um altar, que nós venhamos sermos gratos ao Senhor por tudo que Ele tem nos dado, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Que todas as vezes que nós cheguemos aqui, eu não só estou dizendo na nossa igreja, nessa igreja aqui, nesse templo, mas até na sua casa, na sua vida, a sua vida seja um altar diante do Senhor. Você é um Betel de Deus também. É com você que Ele fala, é conosco que Ele fala. E o texto diz que Jacó ele reconheceu, ele lembrou, ele entendeu, e agora é o momento dele cumprir as promessas. Ele disse: vamos voltar lá naquele lugar, porque foi ali que Deus falou comigo, foi ali que o Senhor apareceu para mim. Eu acho muito interessante que muitas vezes, queridos, Deus ele levanta um lugar como esse, e muitas pessoas vêm para este lugar, é abençoado não só por um mantimento, por uma cesta básica, não só por algo que a igreja o ajudou, e não a igreja, o templo em si, porque quem faz não é a igreja, é Deus. É Deus que faz. Mas muitas pessoas somem, não voltam, esquecem. E não vêm aqui, muitas vezes, eles no altar de adoração ao Senhor, de reconhecimento do que Deus fez na vida dele, de que Deus está fazendo,
as bênçãos que Deus está realizando, porque um mantimento ou alguma coisa que é doado, isso é uma mínima coisa das coisas que Deus ele quer fazer, ou que Ele faz em nossas vidas. E é necessário nós erguermos o nosso altar de adoração ao Senhor. É necessário nós erguermos o nosso altar de louvor ao Senhor. É necessário nós nos lembrarmos das promessas que Deus nos fez neste lugar. É necessário nós nos lembrarmos das bênçãos de Deus em nossas vidas que Ele nos realizou, do caminho que Ele nos tirou, das aflições que eu estava no tempo passado, e agora Ele me levantou e Ele me colocou de pé. E era isso que Jacó estava fazendo. Ele estava agora com a sua família, ele estava abençoado com as bênçãos de Deus. Deus foi com ele, Deus abençoou ele no caminho que ele andou, Deus fez prosperar o seu caminho, e agora ele se lembra e ele chama a família: vamos adorar aquele que é único digno. Vamos levantar um altar lá em Betel, que foi naquele lugar que o Senhor falou comigo. Foi naquele lugar, no tempo de aflição, no tempo de dificuldade que eu passei, mas foi ali que o Senhor me fez promessas. Foi ali que Ele falou comigo. Eu estava no caminho incerto, eu não sabia como seria o meu futuro, eu não sabia como a minha casa estaria firmada, ainda não tinha esposa, não tinha filhos. Mas foi ali que o Senhor fez as minhas promessas a mim. Foi no tempo de muita aflição, Ele diz lá no versículo 3, foi no momento de muita aflição que eu estava, de angústia, meu coração estava apertado, mas foi ali que Deus falou comigo, foi no Betel de Deus que Ele falou comigo. E ali é a casa de Deus. E nós vamos erguer um altar naquele lugar. Erga um altar para o Senhor. Que venhamos reconhecer o que o Senhor fez nas nossas vidas, assim como Jacó fez. Ele nos salvou, Ele nos restaurou, Ele nos chamou de filho. Ele, assim como Ele foi na vida de Abraão, na vida de Isaac, agora estava sendo na vida de Jacó. Porque havia uma promessa de Deus, já desde Abraão, dizendo que em Abraão todas as famílias serão benditas, e assim foi na vida de Jacó, e assim é na minha e na sua família. Deus cuidará da tua família, Deus cuidará dos teus filhos, Deus Ele está cuidando de todas as áreas, porque é uma promessa de Deus. Há uma promessa de Deus estabelecida desde Abraão, desde Isaac, desde Jacó, para a minha e para a sua família. Aleluia! E eu creio que quando as promessas do Senhor se cumprirem, você vai se lembrar de Betel. Você vai se lembrar e você vai erguer um altar ao Senhor. E vai dizer: Deus, foi naquele lugar que o Senhor falou comigo. Aleluia! Foi naquele lugar de grande aflição que eu estava. Talvez o Senhor está trazendo a tua memória nesta noite, aqueles dias difíceis, aquele dia apertado, que você chegou com o coração apertado, e talvez seja hoje, talvez você chegou aqui nesta noite, talvez você está aí, você que me assiste, está com o coração apertado, de angústia, preocupado por alguma coisa, mas nesta noite o Senhor está dizendo: tem promessas para a sua vida, tem promessas estabelecidas, que o Senhor Ele fez em Abraão, Isaac e Jacó. E o texto vai dizer que no momento de muita aflição o Senhor fez assim. Aí lá no versículo 4 vai dizer: então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos, e as argolas que lhe pendiam das orelhas, e Jacó escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E tendo ele partido, o terror de Deus invadiu as cidades que eram circunvizinhas e não perseguiram os filhos de Jacó. O Senhor foi com ele pelo caminho. O Senhor foi cuidando de todas as áreas.
Aleluia. Às vezes nós levantamos tantas dificuldades para honrar a Deus. Às vezes nós levantamos tantas desculpas para erguer o nosso altar em Betel. Mas o Senhor mesmo disse: olha, eu estarei contigo, Jacó, por onde quer que andares. As nações lutavam uma contra as outras ali, muitas vezes. E Deus, ele, olha, o servo Jacó vai passar, porque ele está indo adorar. Quando nós decidimos, irmãos, reconhecer a Deus com aquilo que Ele faz em nossas vidas, quando nós decidimos ir a Betel, na casa de Deus, adorar, Satanás pode se levantar quantas vezes ele quiser. Não haverá impedimento, porque é o próprio Deus que está conosco. É o próprio Deus que nos ajuda. Quando a gente começa a orar a Deus, dizendo a Deus: Senhor, eu quero te honrar com a minha vida, Senhor. Eu quero levantar um altar para ti em adoração. Jacó, ele reconheceu o convite. Ele disse: se o Senhor me abençoar, no final de tudo, eu te darei um dízimo. E dízimo é a 10ª parte, é 10% de tudo que ele tinha ganhado em mãos. E ele estava falando isso e fazendo uma aliança com Deus. Ele estava falando com Deus e o Senhor respondeu para ele, e assim o Senhor fez. E agora ele decide, queridos, voltar para aquele lugar para oferecer adoração, para erigir um altar, porque eles pegavam pedras e colocavam ali, e dali eles jogavam óleos, eles ungiam aquele lugar, e aquele lugar ali era consagrado para o Senhor. Que a minha e a sua vida seja consagrada ao Senhor. Que a minha e a sua vida seja um altar diante do Senhor. E o Senhor foi com Jacó, e eles chegaram naquele lugar, porque lá no versículo 6 vai dizer: e assim chegou Jacó à luz chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava. E eles foram ali no altar, e ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus lhe revelou quando fugia da presença do seu irmão. Aleluia. O Deus que cumpre promessas, o Deus que nos reveste de forças, o Deus que vai nos dar condições, queridos. Deus vai te dar condição para você cumprir as promessas. Deus vai te dar condições. Talvez você esteja dizendo: Senhor, estou em falta contigo. Senhor, eu preciso levantar o meu altar na área da adoração a ti, Senhor, na área do sacrifício. Mas nesta noite o Senhor está falando: eu vou te dar condições, eu vou abrir os caminhos para você edificar o altar. Aleluia! Assim o Senhor fez na vida de Jacó. Jacó conseguiu chegar em Betel. Jacó conseguiu levantar o altar ali novamente em adoração. Porque lá no versículo 7 vai dizer: e edificou ali um altar ao lugar, e ao lugar chamou Betel. Aleluia! Deus que fala conosco no tempo de aflição, o Deus que fala conosco em tempos difíceis, assim como Ele falou com Jacó, assim como Ele foi com Jacó, Ele é conosco, Ele é contigo. O salmista, lá no Salmo 18, Salmo de Davi, e o verso 6, Davi, ele disse: na minha angústia eu invoquei o Senhor, eu gritei por socorro ao meu Deus, e Ele no seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Quantos momentos de angústia Davi também passou, sendo perseguido por Saul, em momentos de escassez no deserto. Aleluia. Mas no verso 6
No Salmo 18, ele disse: foi na minha angústia que eu invoquei ao Senhor. Você tem invocado ao Senhor? Deus, Ele sabe como o teu coração está. Ele sabe como você entrou aqui. Ele sabe os tempos difíceis que você tem passado. Mas invoque o Senhor no momento da aflição, da angústia, porque o Senhor é o Deus que ouve. Ele é o Deus, irmãos, que Ele vem ao nosso encontro. Ele vai, aleluia, onde você está. Você é Betel de Deus. Quantas vezes nós não queremos invocar ao Senhor? Quantas vezes nós não queremos clamar ao Senhor? Muitas vezes nós estamos com o nosso coração tão apertado, né? Mas faça feito Ana, que num momento tão difícil ela entrou no templo e ela começou a clamar ao Senhor ali, ela chorava, as lágrimas caíam, não saía a voz, o seu coração estava tão apertado, ela estava em aflição de alma, mas foi naquele lugar que Deus ouviu ela. Foi naquele lugar que o Senhor falou com ela, que as promessas da Ana, eu vou te dar um filho. Aleluia! E não foi diferente com Davi, não foi diferente com Jacó, porque ele disse: no meio da minha aflição eu clamei por ajuda ao Senhor. Aleluia! Eu pedi socorro ao meu Deus. Lá no seu templo ele ouviu a minha voz, ele escutou o meu pedido de socorro. O salmista, lá no Salmo 46 e o verso 1, ele disse o quê? Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é um socorro bem presente na hora da angústia. Ele é um socorro bem presente na hora da aflição. Ele é aquele que visita no tempo de aflição, no tempo de angústia. Eu não sei qual é o seu tempo. Eu não sei qual é o tempo que você está. Não sei se você está como Jacó, já voltando para agradecer. Você já está começando a preparar a sua família. Olha, agora nós vamos voltar para erguer o altar de adoração. Ou se você ainda está lá no deserto, né, lá em Betel, dizendo: Senhor, se o Senhor for comigo, se o Senhor me ajudar nessa situação que eu estou passando, Deus, se o Senhor me tirar dessa situação, eu vou erguer um altar de adoração. Eu vou lá, vou voltar lá naquele lugar, vou colocar o nome Betel. Aleluia, eu vou te adorar. Mas Ele é um socorro na hora da angústia. O apóstolo Paulo, lá no capítulo 2, no capítulo 1, em 2 Coríntios, estou terminando. 2 Coríntios, capítulo 1 e o versículo 3. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, vai dizer a palavra do Senhor: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia, o Deus de toda a consolação. Aí lá no versículo 4 ele diz: é Ele, amém? É Ele, é o Senhor que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com consolação, com que nós mesmos somos contemplados por Deus. É Ele que nos consola, é Ele que nos conforta no tempo da nossa tribulação. É Ele que nos conforta, é Ele que te conforta, para que você possa consolar a outros também. Um dia você vai chegar para alguém e dizer: também passei por isso, querido. E você vai consolar a outro e vai dizer: o Senhor é contigo, assim como Ele foi comigo. O Senhor, Ele me fortalece. O Senhor, Ele me resgata. O Senhor, Ele te resgata. Não foi diferente na vida de Jacó. Grandes bênçãos o Senhor fez na vida de Jacó. O Senhor deu na vida de Jacó, porque lá para terminar, no versículo 10 do capítulo 35 de Gênesis, ele disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó. Já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. Ele chamou de Israel. Deus começa a mudar a identidade de Jacó. Deus começa a abençoar Jacó com grandes bênçãos. E ele começa mudando o que ele era.
de enganador, de suplantador. O nome dele passou a ser Israel. E de Israel veio uma 12 tribos de Jacó. E as bênçãos do Senhor, o Senhor multiplicou grandemente naquela terra, até os dias de hoje. E o texto vai dizer lá, no versículo 12: a terra que dei a Abraão e a Isaac, dar-te-ei a ti e depois de ti a tua descendência. Chegou até nós, queridos. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe falara. Então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele, e derramou sobre ela uma libação. Ele deitou o óleo, e ao lugar onde Deus lhe falara, Jacó lhe chamou Betel. Você crê que vai chegar esse tempo na sua vida? Aleluia, talvez você já esteja tão perto de Betel. Betel já está tão próximo, queridos. Chegará o tempo de erguer o altar. Aleluia. Chegará o momento, aleluia, das bênçãos de Deus. Mas vai tirando os deuses estranhos. Vai purificando a tua vida. Venhamos nós a cada dia purificar-nos diante da presença do Senhor. Venhamos cada dia reconhecer o que Ele tem feito em nossas vidas. Aleluia, assim como Jacó disse, agora nós vamos sair daqui desta terra e vamos para Betel. Porque foi naquele lugar, foi um momento de aflição que Deus falou comigo. Foi naquele lugar que Deus ele consolou o meu coração e agora eu vou adorar a Ele naquele lugar. Aleluia, assim seja você, assim seja eu. Vai chegar o tempo, e nesse tempo Deus ele vai honrar a tua vida, e Ele espera de mim e você, que nós vamos reconhecer o lugar para erigir o altar, para erguer o altar, e o nome do Senhor será glorificado na tua vida. Aleluia. Nós vamos adorar o Senhor, fica de pé. Louvado e agradecido ao nome do Senhor Jesus. Que nós possamos guardar essa palavra em nossos corações. Que nós possamos entender esta palavra. Que ele foi com Jacó. Ele foi com Paulo em muitos momentos. Ele foi com Davi. Assim Ele será contigo. Assim Ele será na tua vida. Feche os teus olhos. Lembra das promessas que o Senhor fez na tua vida. Os planos de Deus não te frustrarão na tua vida. O Senhor Ele conhece a tua caminhada, assim como Ele sabia de Jacó. Ele sabia o lugar exato que Jacó estava. Dos teus planos pode se frustrar. Obrigado, Jesus. Nenhum dos teus planos Oh, aleluia. pode se frustrar. Você pode fazer uma aliança com Deus nesta noite. Não se frustrará. Aleluia. Não se frustrará. Ele te ajudará na caminhada. Haverá um altar para Deus. Pode o vento soprar. Ele é o altar da adoração, do louvor. Já vai erguendo o teu altar de reconhecimento ao Senhor por tudo que Ele já fez na tua vida e por tudo que Ele vai fazer. Aleluia! Assim como Ele foi com Jacó, Ele será contigo. Ele é contigo, Ele é conosco. Ele cuidará de todas as áreas. Declare isso para o Senhor. Venceu. Que tudo podes. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Não vão frustrar os planos de Deus na tua vida. É tua.
As promessas do Senhor se cumprirão uma por uma em nome do Senhor Jesus. Ele foi com Jacó, ele foi com Abraão, ele foi com Isaac, ele foi com Davi, ele será contigo. Pode se frustrar. Verdade, Senhor, não se frustrarão. Declare com a sua boca, declare isso para o Senhor. Não se frustrarão em nome de Jesus. Declare para o inimigo escutar. Ninguém impedirá. Pode sufocar. Pode acontecer o que acontecer. Tudo de Deus. Ninguém impedirá. Muitas vezes é assim, tem que dar atenção. Mas existe Deus que nos vê no momento da angústia. Ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Escuta o que ele fala disso. Ele não te queima. Em nome de Jesus. Contigo, Ele está contigo. Ele está contigo, filha. Ele está contigo, filho. Ele é o Pai por excelência. Ele é o nosso cuidador. E se o teu barco parecer que vai lá pra cá, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas não é só quem vem aí, é Ele que é o Senhor, Ele que multiplica, Ele que anda pelas águas. Aleluia, Ele cuida do vento, da tempestade, do tempo da angústia. É o Senhor, é Ele que cuida das nossas vidas. Aleluia, obrigado, Jesus, por ser o nosso cuidador, o nosso ajudador. Ninguém pode te levantar, mas Deus tem um plano contigo. Ninguém impedirá. Ele é contigo. Ele é conosco, igreja. Você é o Betel de Deus. Amém? Recebe esta palavra em nome de Jesus. Erga o altar da adoração. Você é o Betel do Senhor. Ele é aquele que fala conosco. Ele é aquele que fala com a sua igreja. Aleluia, neste lugar. Eu quero agradecer a sua presença, você que chegou aqui. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus firme os seus passos. Quero avisar que os cursos permanecem os mesmos. Amanhã haverá culto de oração. Culto de oração às 3 horas da tarde. Você que puder vir, esteja aqui. 3 horas da tarde, estar aqui, do Nascimento, Diácono Carlos. E você é nosso convidado para estar orando, é um momento muito especial. Quinta-feira, culto de ensino, culto de doutrina, né? Então que você também esteja aqui às 19h30, que você possa chegar aqui para estar aprendendo da palavra do Senhor. E domingo, este culto que nós temos, 8 horas da manhã, começaremos com a nossa escola dominical, retornaremos. E logo após o evangelismo e à noite, esse culto que nós estamos aqui, nós contamos com a sua presença neste lugar, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, você também que nos assistiu, foi um prazer tê-lo. Que Deus permaneça abençoando a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Feliz dia dos pais para todos os nossos irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos estar orando, agradecendo o Senhor por esta noite. Soberano, Altíssimo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por esta noite, pela tua presença neste lugar. Ó Senhor, nós queremos ser o Betel, Senhor. Nós queremos ser o altar ali elegido para Ti, a nossa vida seja dedicada, Pai, para a adoração a Ti, para a honra e glória do Teu nome.
Obrigado, Senhor, por falar conosco através da tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a reconhecermos, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Ó Senhor, muitas vezes estamos em momentos de angústia, de aflição, assim como Jacó esteve no deserto, Senhor, e o Senhor apareceu para ele, o Senhor falou com ele, o Senhor se revelou a ele. Ó Senhor, assim, Pai, como em Abraão, todas as famílias seriam benditas, assim abençoa a nossa casa, a nossa família, permanece abençoando, Senhor. Ó Deus, queremos cada dia ter um altar para eleger diante de Ti, que o nosso coração, a nossa vida seja voltado para a adoração a Ti, Senhor. Ó Deus, que haja sacrifício, que haja um coração, Pai, adorador, assim como Abraão fez quando foi entregar o seu único filho. Aleluia! E o Senhor apareceu para ele e disse: agora eu sei, Abraão, que tu temes a Deus, que tu és fiel a mim, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ser uma bênção, Abraão. Assim foi com Jacó, assim é conosco. Oh, aleluia, obrigado, Senhor, por esta noite, obrigado pela tua palavra. Oh Deus, leva-nos em paz para casa, nos dá uma semana abençoada da tua presença. Fica conosco, são essas coisas que nós te pedimos, nós te agradecemos pela tua presença, pelo teu Espírito Santo em nosso meio, pela tua palavra ministrada nos nossos corações. Essas coisas, Pai, que nós te louvamos e já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Recebam a bênção apostólica, que a graça e a comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus, o amor de Deus, nosso Pai, seja com todo o poder de Deus, desde agora e para todo sempre. Toda a igreja diz amém, amém. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa.